Eu sou Adelino Serra, sou natural de Amor, concelho de Leiria. Aos 17 anos fui para Angola. Fui militar lá e lá me mantive até 1973. Lá casei, lá tive a minha primeira filha. Regressámos a Portugal no dia 13 de dezembro de 73, porque eu estive muito doente nesse ano e os médicos aconselharam-me a vir para Portugal. Ao chegar a Portugal, deparei-me com algumas dificuldades, porque não tinha casa, não tinha nada. Fui para a casa dos meus pais, para Amor. Onde estavas no dia 25 de Abril, quando se deu a Revolução? A residir em casa, fiz lá um aconchego em casa dos meus pais e estávamos a residir lá quando aconteceu o dia 25 de Abril, em que logo de manhã soubemos, através da rádio, o que é que tinha acontecido. A Revolução, não era a Revolução, que se chamava nessa altura, chamava-se a Revolução. E daí dessa Revolução, chamaram-lhe a Revolução dos Escravos. E o meu pai disse, olha, isto vai estar muito mal, porque estes escravos devem ser rosas. Hoje é tudo muito bonito, mas amanhã isto vai ser muito complicado. Isto vai nos trazer muitos problemas. E, de facto, é verdade. A Revolução dos Escravos transformou-se em rosas, porque as rosas têm espinhos, e nós, a partir dessa data, sofremos muito, especialmente com as nossas colónias, sofremos tal e qual, como está hoje a acontecer com a Ucrânia, com os seus refugiados. Foi assim que tivemos as colónias Angola, Moçambique, Guiné, todas essas nossas colónias foram entregues e os portugueses foram escorraçados de lá. Como soubeste o que estava a acontecer? No dia 25 de manhã, quando nos levantámos, nós tínhamos um pequeno estabelecimento comercial, uma loja, na altura se chamava uma loja, e logo de manhã, no rádio, ouvimos as notícias em que tinha havido uma revolução. Essa mesma revolução de que se chamou a Revolução dos Escravos. Foi por aí que tivemos conhecimento, em que fiquei a saber, eu e todos, ficámos todos a saber do que estava a passar, mas ainda não se compreendia bem o que é que havia. Portanto, havia umas grandes incógnitas no que ia acontecer, não sabíamos o que é que iria acontecer. Como sentiste quando soubeste da Revolução? Quando começámos a perceber-nos do que se passava, porque a Revolução demorou cerca de 2 dias, graças a Deus, não houve muitos mortos, mas em Leiria ainda houve. Em Leiria ainda houve pelo menos um morto numa rixa que se realizou entre comunistas e não comunistas, ainda houve um morto. E todos nós ficámos aflitos, porque não sabíamos qual era o sentido das coisas. Viemos a verificar que esta revolução que era uma revolução comunista, porque tinham prendido os governantes que existiam e assumiram novos indivíduos, os capitães de Abril assumiram o comando. Passou-se uns dias um bocado de conflitos. Nós próprios evitávamos sair de casa, soubemos que tinha havido aquele problema em Leiria e evitávamos mesmo de sair de casa porque não sabíamos o que ia acontecer no dia seguinte. Sabemos que após a Revolução dos Escravos as mudanças não foram imediatas. Será que me podias explicar como foram os meses seguintes até à tentativa de golpe que ocorreu no dia 25 de novembro de 1970? Portugal tinha uma guerra em África e essa guerra, portanto, estava tudo a funcionar bem. Angola, por exemplo, estava para se tornar independente, entre 1 ano ou 2, tinha-se tornado independente e tinha ficado toda a gente que estava lá a trabalhar e tinha conseguido controlar
a situação e escusavam de ter vindo para Portugal e para outros países milhares de portugueses que estavam em Angola, que tiveram de fugir porque o regime obrigou a isso. Obrigaram a que os militares viessem imediatamente para Portugal e, ao os militares saírem para Portugal, ainda incentivavam os nativos, os negros, a matar os portugueses. Ainda eram incentivados a isso. E então, Portugal teve que receber muitos milhares de portugueses que regressaram sem nada, deixando lá tudo. Podemos fazer a comparação com o que está a acontecer hoje na Ucrânia, que as pessoas, para salvarem o corpo, saem sem nada. E assim aconteceu ali em Angola, e em Moçambique, e na Guiné, em Cabo Verde nem tanto, mas aconteceu isso. Fomentado por quem? Por Mário Soares e Álvaro Cunhal. Estavam refugiados em França, presos políticos. Eram presos políticos portugueses, tinham fugido das prisões e tinham ido para a França. Eles regressaram e foram, durante os primeiros meses, até ao 25 de novembro, foram eles os grandes ditadores das leis. E isso foi muito mau para o país, porque teve que receber muitos milhares de portugueses vindos das nossas ex-colónias, chamávamos nessa altura, e foi muito difícil o país retomar. Mas esses mesmos colonos vieram a construir Portugal, porque eles eram pessoas que já tinham experiências, eram as maiores fábricas que havia na Europa, eram em Angola. Angola tinha 100 e tal fábricas muito importantes que produziam já para o mundo. Angola era a maior produtora de café que havia no mundo. Hoje compra café, hoje não há nada, hoje é uma miséria. Aquele povo ficou a viver numa miséria e hoje está numa miséria. E nós aqui, graças a Deus, equilibramos tudo.